Lucas 5, do 27 ao 32. Lucas 5, do 27 ao 32. Vai nos dizer o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Você pode também encontrar Mateus, sentado na coletoria, e ele disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós vamos orar mais uma vez, depois meditar nesses versículos a respeito de um tema bem sugestivo no dia de hoje. Senhor nosso Deus, nós te damos graças e te pedimos que nesse momento, enquanto observamos o chamado de Levi e a vocação, ministério, o objetivo do ministério de Cristo, o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você pode ficar com a Bíblia aberta nesse texto, que dele eu não vou sair. E o tema que eu escolhi para hoje é: você pode não saber, mas precisa de um médico. Eu espero que você faça suas revisões de saúde todos os anos. Não seja irresponsável como eu, que faz 8 anos que não vai para um cardiologista. Preciso, né? Mas é fato que às vezes você pode não estar sabendo, mas precisa de um médico. Eu posso não saber, mas devo estar precisando de ir para o cardiologista. E eu fiquei mais atemorizado com essa questão do coração, porque faz 4 semanas que meu pai faleceu após um infarto. E ele não tinha um problema no coração, mas vinha tratando câncer há 3 anos. Então ele podia não saber, mas precisava de um médico, talvez, para o coração. Porque as medicações foram muito fortes e o coração não resistiu. Mas tem muita gente nesse mundo que pode não saber. E aí a gente está no culto de missões e a gente vai falar sobre a missão que Deus nos dá e a missão que Ele dá ao Filho e que dá a nós também, em consequência. De falarmos a esse mundo: vocês precisam de um médico. Vocês podem nem saber, mas vocês precisam de um médico. E nesses 6 versículos a gente vai trabalhar a respeito disso. Eu quero primeiro chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a nossa sociedade está doente, está adoecida. Você vê nas pessoas ao seu redor e você vê em si mesmo os sintomas dos tempos que a gente vive. Quais são esses tempos? Pessoas que não dormem pensando nos seus investimentos financeiros. Eita, será que amanhã vai subir, vai descer, eu vou perder dinheiro, eu vou ganhar dinheiro? Será que amanhã vai dar para pagar, não vai dar para pagar? Pensa naquilo que elas deixaram por fazer no trabalho. Amanhã, segunda-feira, o que foi que você deixou de sexta? Você já está pensando hoje, espero que não agora, mas talvez você esteja pensando daqui a pouco, quando for jantar, quando for se preparar para dormir. Eita, eu deixei sexta-feira determinada coisa no trabalho, amanhã eu já tenho que começar com isso, para não ficar protelando para mais tarde durante a semana. Nós temos pessoas que não dormem pensando nas situações estressantes em família. É um filho que está desobediente, você fica
sem dormir, pensando o que é que eu vou fazer, meu Deus, para esse menino voltar a escutar a minha voz, escutar a minha orientação. Para que ele veja que o que eu estou falando é experiência de vida e orientação de Deus. Eu não estou falando porque eu simplesmente não quero que ele faça determinada coisa. Eu já passei por isso, eu já tive os 14, 18 anos dele. Eu estou querendo dizer, meu filho, escute a voz de Deus e a voz da experiência. Situações estressantes em família, do irmão que deixa de falar com você, sem ver de quê. E aí você fica dizendo, mas o que foi que eu te fiz? Não, não fez, o problema foi esse, é que você deixou de fazer. Você devia ter feito. Sim, mas você não me solicitou, você não me pediu. Não, mas eu não quero saber, eu vou deixar de falar com você. E aí você fica estressado porque você não sabe como voltar a atar esses laços familiares. E você fica preocupado. E a gente perde o sono. A gente perde o sono porque, infelizmente, quando esse laço familiar se desfaz, é a nossa carne sendo cortada. A pessoa pode ser a mais difícil de convivência, mas é sua família. Às vezes a gente até chega a dizer assim, ninguém pode falar mal deles, só eu. Eu sou família. A gente quebra o pau dentro de casa, mas depois a gente se ama. A gente se cuida, se protege. Não, você não pode falar que o irmão seu é feio. E aí você vira bicho. E tá certo, esse amor fraternal que existe na gente, que por mais distante que esteja, mas nos momentos de necessidade está junto. Mas nós temos uma sociedade de pessoas de mentes ansiosas, preocupadas demais com o minuto seguinte, com o dia de amanhã. Eu nunca vi tanta gente pensando no amanhã e esquecendo de viver o hoje. A pessoa pensa na segunda-feira e deixa de viver o domingo. A pessoa pensa no mês que vem e deixa de viver o hoje. Pensa no ano que vem que não sabe nem se vai chegar. E aí fica fazendo plano para 5, 10 anos e sofrendo antecipadamente por uma coisa que vai demorar a chegar, se é que vai chegar, porque ninguém sabe se é a vontade de Deus. Só vai chegar se for a vontade dele. Os estômagos vão sendo consumidos pela gastrite nervosa. Eu sei bem o que é isso. Eu tenho desde os meus 16 anos. E a gente fica em qualquer situação, é um prazo menor e você fica preocupado em não conseguir entregar o trabalho no tempo, e aí você começa a sentir aquela pontada, aquele soco na boca do estômago. É uma situação que você tem que resolver imediatamente. Alguém diz para você, olha, tem que resolver agora. E debaixo daquela pressão, você começa a sentir também o seu corpo responder. As pessoas hoje são imediatistas. Eu que trabalho com jovens dentro de escola, eu consigo ver a diferença dos jovens de quando eu comecei em 2005 para hoje, 2025. Porque eles não se concentram, eles são imediatistas, eles se dispersam com o barulho do vento. Ele está aqui olhando para você, você está ali falando, daqui a pouco ele está olhando para o teto. Daqui a pouco ele baixa a cabeça e vai dormir. Daqui a pouco ele está conversando com outra pessoa. Não se concentra. Se demorar mais do que 5 minutos, mas isso não é só o jovem. A gente às vezes também, se demorar mais do que 5 minutos para ser atendido em algum local, já fica impaciente. Opa, tem alguém aqui que pode me atender? Eu estou aqui há 5 minutos. Às vezes você escuta isso num consultório. Você quer chegar e ser atendido, mas esquece que você chegou às 7 e tem gente que chegou às 5 para pegar a ficha. Você chegou bem depois. Você está esperando 5 minutos, tem gente que está esperando 2 horas. Imagine esperar 3 meses por uma ressonância, por um exame, por uma consulta. A gente não tem mais essa paciência. Nós consultamos por vezes, meus irmãos, não apenas um, mas vários médicos. E tudo bem procurar vários médicos. Eles nos ajudam, Deus nos orienta para tentar sanar as nossas doenças, as nossas patologias. Mas hoje, a partir desse texto, eu vou tentar nos levar à compreensão de que para o adoecimento interno que nós temos, que assola a vida de muitos,
A única solução é o médico Jesus. Ele reúne todas as especialidades num ser só. E nesse texto nós lemos a primeira questão chamada de Mateus. Me permita utilizar Mateus e não Levi, que a gente vai entender o porquê disso. Então, assim como Mateus e Marcos, Lucas vai acrescentar diretamente à narrativa da cura maravilhosa do paralítico a história da vocação de Mateus. E ele diz, depois disso o quê? Depois da cura do paralítico, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Mateus, sentado na coletoria. Até aí, normal, era isso que ele fazia, ficar sentado na coletoria recolhendo os impostos. E aí, muito provavelmente, Jesus saía da casa, talvez de Pedro, em que o paralítico foi curado. E passando pelo lago de Genezaré, ele viu Mateus, um coletor de impostos, sentado ali na coletoria. E ele disse, siga-me. É interessante que Mateus não fazia parte de um grupo tão querido assim da sociedade. As pessoas não eram tão agradáveis com aqueles que eram coletor de impostos. Porque tinha duas categorias que podiam ser coletor de impostos. Ou um romano, que recolhia impostos para Roma, dos judeus, ou um judeu que trabalhava para o Império Romano recolhendo os impostos dos judeus. Se você era judeu e era publicano e era coletor de impostos, ele era ainda mais mal visto, porque você fazia parte de um povo e retirava desse povo de forma exagerada impostos para levar para o Império Romano. Então é por isso que as pessoas ficavam olhando para um coletor de impostos como se ele fosse um ladrão. Não tem outra palavra. Zaqueu também era publicano, também recolhia impostos. E quando ele é achado por Deus, lá em Lucas 19, o que ele vai dizer? Senhor, eu vou devolver o dobro de tudo que eu retirei. E se há alguém que eu ainda tenha defraudado mais, eu restituo 4 vezes mais. Ele sabia que tinha cobrado além. Ele sabia que aquela sua função fazia com que pessoas ficassem sem os seus recursos, que lhe eram de direito. Mas Jesus não olhou para isso, para o fato de ele ser publicano, para o fato de ele ser cobrador de impostos. Jesus retira o seu grupo de apóstolos dentro dos marginalizados e esquecidos, como esse desprezado cobrador de impostos. Veja só, se fosse eu ou você sendo líder de um grupo de apóstolos, certamente a gente ia buscar um advogado para as questões jurídicas, a gente ia buscar um empresário para saber como lidar com as ofertas que fossem alçadas, a gente ia buscar pessoas que soubessem falar bem em público. Eu estou dizendo que tem algum problema nisso. Pessoas que hoje são líderes podem e devem procurar pessoas que exerçam as mais diferentes atividades profissionais. Mas a questão é que Jesus olhou para aqueles que ninguém olharia. Ele olhou para quem estava assentado num barco depois de passar a noite inteira jogando a rede. Ele olhou para pessoas que eram desprezadas por serem cobradores de impostos. Ele olhou para pessoas que provavelmente a gente não olharia. Ele passava nas ruas e ele olhava para pessoas que estavam à margem. Não só à margem da rua, mas à margem da sociedade. E ele retira o seu grupo dessas pessoas. Fazendo isso, ele consegue inflamar a sensibilidade dos religiosos judeus com quem ele vai se deparar nesse texto. Ele faz com que fariseus se inflamem e fiquem pensando: quem é esse que fica se juntando com esse tipo de pessoas? Mas ao mesmo tempo ele faz isso para cumprir a sua declaração de Isaías 61, 1 e 2,
de que ele foi ungido para proclamar a boa nova aos pobres e levar a libertação aos oprimidos. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele foi ungido, para isso que ele é o Cristo. Com Jesus e a chegada do reino de Deus, as barreiras sociais foram removidas. E o texto de Efésios 2,14 diz que o muro de divisão da hostilidade entre os grupos econômicos e étnicos foi destruído. Então, nele não existe mais a diferença entre o homem e a mulher, o escravo e o livre, o judeu e o gentil, mas ele vem para ser Senhor de todo aquele que invocar o seu nome. E o comentarista J.C. Ryle afirma que nesses versículos 27 e agora no 28, em que nós vamos ver que Mateus se levanta, deixa tudo e segue. Não dá para saber o que acontece depois, porque aquela banquinha que tinha aquela gaveta para guardar provavelmente os papéis de impostos, provavelmente os valores que eram retirados, ele deixou lá. Ele não se preocupou em guardar nada. Ele deixou tudo e seguiu. E J.C. Wright diz que esses dois versículos nos ensinam o poder da graça de Cristo em chamar os homens. Veja, ele chama e Mateus atende. Ele chama e Mateus o segue. Ele chama e Mateus deixa tudo para o seguir. Então nós vemos que o Senhor Jesus chamou Mateus para se tornar um de seus discípulos. Mas ele não faz o convite dizendo: Mateus, você quer sair dessa coletoria e se tornar um dos meus discípulos? Ele simplesmente diz: siga-me. E ele sabia que o seguir seria acompanhá-lo em todo o ministério. O relato continua nos mostrando a poderosa influência que acompanhou essas palavras do Senhor. Siga-me. Não precisou fazer muito convencimento, não precisou explicar o porquê dele sair dali. Não precisou prometer mundos e fundos para que Mateus se convencesse. Ele simplesmente seguiu. Ele se levantou, deixou tudo e seguiu. E se tornou um de seus discípulos. Mateus talvez não soubesse, mas ele precisava de um médico. Ele precisava de um médico que o ajudasse a tratar a corrupção do seu coração. Porque era isso que ele expunha quando trabalhava naquela coletoria. Era a corrupção do seu coração. Ele precisava de um médico que o ajudasse a tratar a sua vida de prática do pecado, porque de tanto fazer aquilo, ele achava normal. Estou fazendo apenas o meu trabalho. Só que o seu trabalho prejudica outras pessoas. Só que o seu trabalho não é de acordo com a palavra de Deus. Ele precisava de um médico que tratasse a sua perversidade, a sua desonestidade na atuação profissional. A pergunta que eu faço e você reflete é a seguinte: existe alguma especialidade médica para tratar isso? Na faculdade de medicina se ensina a tratar esse tipo de problema, essa doença interna que nós temos e que, se não for o Espírito que habita em nós a nos refrear, nós vamos botar isso para fora, nós vamos dar vazão a essa natureza pecaminosa. Não tem especialidade. Apenas o médico Jesus é que pode nos tratar. Mas aqui nós percebemos que se Cristo chama Mateus, é porque não há nenhum coração tão perverso que não possa ser transformado. Ele podia chamar uma pessoa que talvez se apresentasse diante dele dizendo assim: Senhor, muito bem, o Senhor me escolheu e eu sou santo e separado para fazer a tua obra. Mateus não era nada disso. Ele precisou ser transformado. Mas aquele coração perverso foi transformado pelo único que tinha o poder de fazer isso. Aquele que chamou Mateus continua a ser o mesmo, ainda que se tenham passado 2000 anos. Então, se há alguém com as mesmas características de Mateus
precisando de um médico, o mesmo médico continua a operar. Com Cristo nada é impossível. Ao se levantar da coletoria, Mateus estava convertido. Ele se juntava ao grupo de apóstolos. Quando a gente passa num concurso público, a gente tem um tempo de estágio probatório. A gente fica 3 anos sendo avaliado. E se a gente não for bem avaliado, pode ser demitido. Graças a Deus, meu estágio probatório passou faz um bom tempo. Mas eu podia não estar mais lá. Porque alguém veria e diria assim, esse funcionário não está fazendo as coisas da maneira correta. Ele teve 3 anos para aprender, mas ele ainda não se adequou à função. Mateus não precisou se adequar à função. O Senhor o adequou à função. Ele não teve um estágio probatório. Mateus, você vai sair dessa coletoria, você vai passar 3 anos junto comigo, para que eu veja se é que você tem condições de ser meu discípulo. Não, ele se levanta da coletoria, convertido pelo Senhor, o segue e o Senhor vai trabalhar no seu coração durante 3 anos, que é o tempo do ministério de Jesus, para que ele, após aquele tempo, seja agora um canal daquela mensagem que Jesus traz. Nós não somos chamados a passar um tempo tentando aprender alguma coisa de Cristo para saber se no final a gente vai ser bem reputado ou considerado preparado para pregar o Evangelho. A partir do momento que ele nos encontra, nós somos responsáveis pela proclamação desse Evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Mas você sabe viver, não sabe? Você está vivendo, você está respirando. Você está tomando decisões, você está em comunidade, você está em família. Tudo isso, em tudo isso você deve demonstrar que é uma nova criatura e que foi alcançada por Deus. O seu testemunho é também uma pregação. Você pode não saber fazer a exegese de um texto e montar o esboço de um sermão, mas a sua vida deve ser um sermão que as pessoas leem todo dia. E que deve ser de forma correspondente à palavra de Deus, que você lê, que você crê e que você traz para dentro de si. Mateus se junta então ao grupo dos apóstolos. E se eu sou convertido, se alguém é convertido, isso deve trazer alegria. E o versículo 29 mostra a alegria da conversão. Então Mateus lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Era grande o número de publicanos, ou seja, pessoas iguais a ele. Pessoas que tinham o mesmo trabalho dele. E ele dizia outras pessoas que estavam com eles à mesa. Esse versículo nos ensina que a conversão é motivo de alegria para o crente. Ah, pastor, mas depois que eu fui convertido, as coisas só começaram a dar para trás na minha vida. É minha família me perseguindo, são os meus colegas de trabalho que não me aceitam, são outras questões que surgem na minha mente que eu não consigo compreender exatamente o que é que Deus quer da minha vida. Até agora eu não consigo compreender por que que Deus me chamou. Porque é muita dificuldade. As pessoas diziam, venha para Cristo que tudo vai melhorar. E até agora eu não vi isso. Já escutei pessoas falando dessa maneira. Porque de fato tem muitos que na conversão se alegram, mas começam a passar por provações. Mas a provação produz o que, meus irmãos? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? Esperança. A gente precisa compreender que tudo isso que acontece ao nosso redor após a nossa conversão é sim motivo de alegria, porque isso vai nos tornar mais maduros na fé. A nossa fé vai sendo provada, e diz um cântico muito antigo, cada vez que a minha fé é provada,
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu cresço por quê? Porque a aprovação me leva para os pés de Cristo. Eu oro mais, eu busco mais a face dele, na palavra que ele nos deixou. Eu tento fazer as coisas ainda melhor para não dar brecha para o inimigo das nossas almas atuar na minha fraqueza. Quando Mateus foi convertido, ele sabia que muitos iriam olhar para ele e dizer assim: tá aí, roubou, pintou, bordou e agora quer ser crente. Talvez hoje você veja muitos passando pelas ruas e ao ver alguém se aproximando de uma padaria, próximo a um bar, alguma coisa do tipo, aí vai dizendo: cadê? Tu nunca mais vienes para cá. Ele diz: não, porque agora esse não é mais meu lugar. Ah, bebeu, encheu a cara, fez tudo que não presta, agora quer ser santo? É isso que vai acontecer. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão perceber que não é fogo de palha, que não é emocionalismo, que você realmente é uma nova criatura, porque agora não mais vive você, mas Cristo vive em você. Então, é necessário encarar, sim, com alegria, mesmo esses momentos. Tiago nos diz isso. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Mas, quando ele diz isso, não é aquela situação de uma alegria fora do normal, fora do razoável, do racional. Não é que você vai ficar feliz se roubarem seu carro e vai sair dando glória a Deus. Glória a Deus, roubaram meu carro. Não. Isso aí também não é racional. Mas é a questão de você dizer assim: eu estou com dificuldades no meu relacionamento familiar, mas eu sei a quem recorrer. Isso me deixa feliz. Eu sei que eu tenho a Deus e Ele vai resolver para mim. O que eu não posso fazer, Ele pode. Então eu sou feliz em tê-lo, apesar das provações, apesar de mim mesmo, mas eu sei que eu tenho a Jesus. E é isso, ele traz a figura do banquete na casa de Mateus, que o banquete é uma ocasião de alegria. E ele diz: eu quero recebê-lo em minha casa. Eu quero compartilhar da minha alegria com outras pessoas. Quando você é convertido, você quer dizer para todo mundo. Eu sei que quando você fala e as pessoas não recebem tão bem, você parece uma murchada. Mas aí você recobra o fôlego e continua a testemunhar. E muitas pessoas vão se alegrar também com você. E você vai querer que elas experimentem a mesma alegria que você está tendo. Se você ama alguém que não é convertido, certamente você vai falar de Deus para ela. E você vai se alegrar no dia que ela vier. Mateus considerou a mudança ocorrida na sua vida uma ocasião de alegria e desejou que outros se alegrassem com ele. A conversão é o nascimento de uma alma imortal. Mateus, se permanecesse ali, no dia que ele morresse, acabou. Qual a chance que ele ia ter de escutar a palavra de Deus após a morte? Nenhuma. Mas ele foi encontrado pelo próprio Deus. E ali nascia uma nova criatura. E essa nova criatura vai viver por toda a eternidade. Porque aquele que de fato está preso em Cristo, ligado a Cristo, ainda que ele morra, ele viverá. A conversão significa o resgate de uma alma do inferno. Ele estava caminhando a passos largos para o inferno, mas ele foi resgatado. A conversão significa passar da morte para a vida. Significa receber as provisões espirituais necessárias, tanto para agora como para a eternidade. Significa ser adotado na mais nobre e rica de todas as famílias, que é a família de Deus. A todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Mateus agora não é mais um filho do pecado, um escravo do pecado. Ele agora é um filho de Deus.
Com a atitude de promover o banquete, nós podemos concluir desse texto que os convertidos também desejam promover a conversão de outros. Eu não posso ficar com esse tesouro para mim. Eu não posso ficar com essa alegria só para mim, com essa palavra só para mim. Um verdadeiro crente sempre vai demonstrar esse mesmo sentimento em Mateus. Eu recebi o Senhor e eu quero que agora outras pessoas o conheçam. Nós podemos dizer com segurança que o homem, alcançado pela graça de Deus, se preocupa com a salvação de seus companheiros. Ele passa por aquele bar onde ele enchia a cara e diz assim: eu gostaria tanto que eles mudassem, que eles voltassem para as suas casas, que eles largassem esse copo e fossem agora mesmo dar um abraço aos seus filhos e cuidar de suas esposas. Você passa por aquela repartição onde você trabalhava e via pessoas ali se corrompendo e você diz: Senhor, como seria diferente o trabalho delas se elas acreditassem no Senhor e se elas fossem mudadas, o coração delas mudadas pela Tua palavra. O coração realmente ensinado pelo Espírito Santo sempre vai estar cheio de amor, bondade e compaixão. E percebam uma coisa, meus irmãos. Uma coisa é você ter compaixão e outra ter pena. Pena é um dos piores sentimentos que você pode ter por uma pessoa. Você tem pena de alguém. Você diz assim: nossa, como eu tenho pena de fulano. Não diga isso não, porque é deprimente sentir pena de alguém. É como se aquela pessoa não tivesse qualquer perspectiva de vida e que você se achasse superior a ela. Então você diz: minha vida é tão boa que eu tenho pena dele. Porque eu estou a anos-luz de distância dessa condição. O sentimento que nós devemos ter de compaixão é bem diferente. É olhar para aquela pessoa, talvez sabendo que ela de fato não tem nenhuma perspectiva de vida, mas dizer assim: eu já fui como ela. Aí eu me coloco no mesmo patamar e digo: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me transformou, transforma a vida dele. Ao invés de ter pena e falar de maneira depreciativa daquela pessoa, eu vou ter compaixão e orar pela vida dela. Esse é o sentimento do verdadeiro crente. E você ora com o coração cheio de amor por aquela alma que você está vendo que está caminhando para a perdição. A alma que foi chamada por Deus vai desejar ardentemente que outros tenham a mesma chamada. Um homem salvo não desejará ir para o céu sozinho. Você quer ir para o céu sozinho? Não. Você quer ver seus pais indo para o céu. Você quer ver seus filhos indo para o céu. Seus netos indo para o céu. Seus vizinhos indo para o céu. Seus melhores amigos indo para o céu. Você quer ver todos que você ama indo para o céu. Mas o verdadeiro crente não quer simplesmente ver todos os que ele ama indo para o céu. Até aqueles que ele nem conhece, ele deve desejar essa mesma alegria. A alegria que Mateus sentiu e a alegria que nós sentimos quando ele nos encontrou. Mas por último, quero falar dos versículos 30 a 32, dizendo que o médico Jesus veio para os enfermos. E ele diz aqui: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Veja, a pergunta é: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? A pergunta é: quem não é pecador? Se Jesus entrasse na sua casa hoje para jantar, daqui a pouco, 8h30, 9 horas, para tomar uma sopa, um caldinho, ele estaria sentando com quem? Com pecadores. Porém, pecadores regenerados, pecadores justificados. Mas ainda assim, pecadores. Então, os fariseus e seus escribas se sentiam superiores e achavam que não poderiam ser colocados no mesmo patamar que aqueles publicanos e pecadores. Mas Romanos nos diz, no capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte.
E o mesmo Paulo que escreveu essas palavras em Efésios 2 vai dizer que, uma vez que nós pecamos, e o salário do pecado é a morte, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Alguém pode dizer que é melhor do que alguém? Não. O fariseu não era melhor do que o publicano. Os escribas não eram melhores do que aqueles que eles chamavam pecadores, que Cristo estava comendo com eles. Então Jesus toma a palavra e diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vocês não acham que tem tanta saúde espiritual que não são nem pecadores? Pois é, eu não vim para vocês. Porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os que estão doentes. Eles precisam de médico. Ele diz: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o objetivo da missão de Jesus. O objetivo não é a comunhão com pecadores, ou seja, se fazer um com os pecadores, se agradar do pecado deles, ou aprovar a atitude de pecadores, mas a salvação de pecadores. Esse é o objetivo. Por que é que ele aceita ir para o banquete de Mateus? Porque ele sabia que ali estava um campo missionário. E Mateus já tinha entendido isso. Talvez não tão claramente, mas ele sabia que o seu próximo é o seu campo missionário. E ele diz: tem tantos publicanos como eu precisando ter a mesma alegria que eu estou tendo agora. Eu estou face a face com o mestre. E ele me chamou e eu o segui. Chama aí todo mundo. Quem faz a mesma coisa que eu vou dar um banquete, eu quero que vocês estejam aqui. Ele vai estar no banquete e ele vai falar com vocês. A principal mensagem aqui é a amplitude da missão da igreja. Você não pode simplesmente olhar para pessoas que você gosta, pessoas que têm afinidade com você, pessoas que parecem ser boas, pessoas que só falta ser crentes. A gente tem que olhar para os miseráveis, para os inescrupulosos, para os criminosos, para aqueles que a sociedade diz não tem jeito nenhum para essa pessoa. E dizer assim: para Jesus tem jeito. Só que a gente tem que chegar perto deles. Não é simplesmente dizer assim: Senhor, eu vou orar por essas pessoas. Sim, orar é extremamente importante, mas Jesus chegou? É difícil você querer chegar perto de uma pessoa que está suja, maltrapilha e que está pedindo na rua. A maioria das vezes a gente faz o quê? Passa. Talvez a gente passe porque não tem nada no bolso para deixar para aquela pessoa. Talvez a gente passe porque a gente está com tanta coisa para fazer que nem pensa se aquela pessoa tem importância ou não. Talvez o nosso coração ainda não totalmente trabalhado ainda pense que ela não tem importância, mas para Deus tem. Para Deus tem toda a importância. Jesus e seus seguidores estavam o tempo todo buscando fazer essas conexões e trazer todo tipo de pecador de volta a Deus. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós temos que fazer amizade com o mundo. Mas eu estou dizendo que nós temos que nos aproximar de quem está no mundo para trazer de volta para Deus. Quando se diz que nós temos que lançar as redes, é isso. É ir até eles, porque eles não vão vir até nós. O homem não diz: eu acordei hoje, quero ser crente e vou para a igreja. O plano dele não é esse. Mas pode ser que esse plano seja mudado quando ele escuta falar de alguém que se importa com ele. De alguém que o viu em toda a sua iniquidade, em toda a sua maldade e disse: é esse mesmo que eu quero. Eu quero porque eu sei que eu vou transformá-lo. Eu sei que eu vou mudá-lo. Eu sei que eu vou melhorar a sua vida. Eu sei que eu vou torná-lo uma pessoa agradável para aqueles que estão ao seu redor.
A mensagem para nós é que ninguém é excluído, mesmo aqueles que escolheram um estilo de vida que é desprezível para nós. Deus amou tanto o mundo que não olhou apenas para aqueles que se encaixam na nossa zona de conforto. É bom demais a gente dizer assim, não, eu estou pregando sempre para meu vizinho, eu estou pregando sempre para minha mãe que não crê em Cristo. A sua zona de conforto é essa, porque está bem pertinho, né? Você vê sempre. E aquela pessoa que você já teve um certo entreveiro ali. Deixou de falar com você porque uma vez você foi falar alguma coisa, ela não gostou e acabou aquele canal de comunicação. Tem que sair da zona de conforto. Tem que sair. Porque amar quem a gente ama é fácil demais. E o que ele diz para nós? Ame os seus inimigos e ore pelos que lhe perseguem. O chamado é esse mesmo. É difícil. Ninguém diz que ser crente é fácil, não. Agora, nós temos a garantia de que Ele estará conosco sempre a nos capacitar. Por isso, o Senhor, quando faz uso da palavra, Ele defende a sua conduta. Porque os fariseus ali, os seus escribas, estavam como que dizendo assim, ele não tem moral para falar sobre os nossos pecados. Por quê? Porque ele está comendo com pecadores. Então, quem é esse que fala tanto sobre pecado se ele está se juntando com tantos pecadores? Ele diz, não são os sãos que precisam de um médico, mas os doentes. Os fariseus estavam errados quando restringiam o trabalho àqueles que não precisavam dele. Jesus é o verdadeiro médico que vai até onde o doente está para o ajudar diretamente. O que é que você prefere? É um médico que liga para a ala que você está internado e diz assim, qualquer enfermeiro que estiver por aí, dê de pirou nessa pessoa? Ou alguém que visita você no início do dia para saber como você está, se a medicação fez efeito ou você tem que mudar. E deixa os apontamentos para o restante do dia até que ele retorne para mais uma visita. Jesus não manda simplesmente que o remédio seja administrado aos doentes. Ele vai diretamente aos doentes. Então ele também não só manda que a gente apresente o remédio aos doentes, mas que a gente trate deles. Os fariseus são hipócritas que rejeitam as próprias pessoas que precisam da sua ajuda e para quem Deus quer enviá-los. Eles olham para aquelas pessoas e dizem assim, eu mesmo é que não vou pregar para essa pessoa, isso é um pecador. Ele é isso, ele é aquele que começa a transformar aquela pessoa em categorias, em adjetivos e rótulos. E ele esquece, um dia eu fui do mesmo jeito. Ah, pastor, mas eu nasci em berço cristão. Eu nunca fui do mundo. Então eu não posso ser comparado a uma pessoa que pecou isso tudinho. Em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Não tem ninguém que não precise. Nunca se coloque num patamar superior a outra pessoa. Na realidade, nós devemos considerar o próximo superior a nós mesmos. Os doentes estão chamando por aqueles que podem trazer esse alívio. Mas os fariseus se recusavam a responder. Jesus faz o contrário, ele não espera nem pelo chamado, ele procura diretamente os pecadores doentes e vai a eles para levar a cura espiritual. E aí no versículo 32, Jesus define o seu ministério. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se você já é justo, você já escutou a palavra, você já foi convertido, ele
não veio para chamar você ao arrependimento, porque você já se arrependeu. Fé já foi colocada no seu coração. Mas tem muitos que precisam se arrepender. Infelizmente, tem gente que não sabe, mas precisa se arrepender. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca prejudiquei. Sim, mas se você não fez isso com ninguém, você fez isso com você mesmo. Você nunca matou ninguém, mas você continua morto em delitos e pecados. Você nunca roubou ninguém, mas você continua roubando a Deus, não dando a Ele a sua vida. Eu acho interessante porque tem pessoas que não querem se entregar na obra do Senhor, porque a gente prega Malaquias 3, 9 e 10, diz: em que roubará o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. A pessoa diz: oh meu Deus, já foi falar em dinheiro. Você rouba a Deus quando você não dá a sua vida para Ele, quando você não dá seu tempo a Ele, quando você não entrega, não é 10% não, é seu 100%. Ele não quer seu 10% não. E se não for para dar do coração, deixa no bolso mesmo, com escorpião e tudo. Ele quer a sua vida por completo, para transformar por completo, para lhe curar por completo, para que você o sirva por completo. Ele não está ministrando para fariseus sinceros, mas a pecadores honestos que admitem sua verdadeira postura para com Deus. São pessoas que dizem assim: eu sei quem eu sou pecador. Eu sei que eu estou errado em um bocado de coisas, mas o que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Se arrepender. O que é que eu posso fazer com a minha vida? De mim mesmo? Nada. Mas Ele pode fazer. Eu não posso perdoar os meus pecados, mas Ele pode. Eu não posso mudar a minha conduta, mas Ele pode. Eu não posso ser uma pessoa melhor, mas Ele pode me transformar em uma. Jesus quer dizer com isso que Ele está concentrado naqueles que estão abertos ao Evangelho, em vez daqueles que estão endurecidos e fechados a Ele. Ah, não preciso de Deus. Ah, eu sou convicto de que Deus não existe. Isso é tudo conversa. Cadê que uma pessoa vai subir numa cruz para libertar um bocado de gente que é ruim? Não vai. Mas Ele mesmo fala isso, né? A gente não se sacrificaria dessa maneira. Talvez pelo bom alguém se arriscasse a morrer. Mas por um bocado de gente como a gente. E Ele olhou para isso? Não. Ele viu a nossa conduta, o nosso coração, para depois decidir se salvar a gente? Não. Como a gente era, Ele nos amou. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Portanto, Ele está revertendo completamente a filosofia do ministério dos fariseus. Os fariseus só queriam trabalhar com aqueles que estavam na pontinha de virar crente. E Ele disse: não, isso aí é bom demais. Você quer trabalhar na conversão de gente que já está frequentando? Gente que já é, como alguns gostam de dizer, eu não concordo, amigo do Evangelho. Porque se você é amigo do Evangelho, você segue ele. Mas tem gente que fala: não, é uma pessoa que gosta de vir para a igreja, que até escutam louvores de vez em quando. Esse aí está quase no caminho. Eu quero ver você pegar aquele que não quer saber de nada. Aquele que você está pregando, ele vira a cara. Aquele que você entrega o folheto, ele pisa. Esse aí é que é difícil. Esse está doente. Ele precisa de médico. Talvez ele não saiba, mas precisa. E o objetivo do ministério, é claro, é arrependimento. Ele não está se juntando aos pecadores para se fazer um com eles ou para dizer: olha, venha como você está e permaneça do jeito que você está, não. Ele está dizendo: venha do jeito que você está, agora você vai ter mudança de vida. Nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis na presença dele. Então esquece o velho homem. Você tem que se arrepender. Você não vai ficar se apegando aos regulamentos legais como os fariseus. Você não vai ficar seguindo as regrinhas.
Você não vai pegar a caixinha de orientações, a caixinha de indicações, e dizer, eu vou fazer tudo isso aqui. Não, não vai adiantar de nada. Boa obra salva? Não. Agora o salvo faz boas obras. Boas obras transforma o coração perdido? Não. Mas o coração regenerado faz boas obras. O perdão dos pecados é um objetivo claro. Ele está dizendo ali, ó, Jesus, um bocado de pecador, certo? Eu não vim para os doentes, eu vim para perdoar o pecado deles. Mas eu preciso conhecê-los. Eu preciso chegar perto deles, eu preciso demonstrar amor por eles. Eu preciso demonstrar que eu me importo com eles. Para que aí sim eu ofereça perdão de pecados. E aí, uma vez com seus pecados perdoados, uma vez justificados, diz o texto de Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, com pecados perdoados, esses pecadores aqui estavam em paz com Deus. Esse é o grande objetivo da vinda do médico Jesus, que nos ensina a também ser esses agentes de levar a saúde espiritual a pessoas que não têm absolutamente nenhuma perspectiva do dia de amanhã, quanto mais do futuro. Olhar para eles com bondade, com amor, com compaixão. Oferecer aquilo que nós recebemos e que nos trouxe alegria, a palavra de Deus. Para que eles sejam convertidos, para que seus pecados sejam perdoados e para que haja paz com Deus. Se nós fizermos isso, meus irmãos, estaremos cumprindo a nossa missão. Nós estaremos cumprindo aquilo que nós tanto fomos chamados a fazer. Se você recebeu esse chamado, faça. Se você recebeu esse chamado, cumpra. Saia da corredoria. Se levante. Deixe tudo. Siga o mestre. Talvez você não saiba, mas tem muita gente precisando de médico. A gente conhece ele. Que possamos apresentar esse médico. Que possamos apresentar o remédio para que outras pessoas possam ser curadas e possam desfrutar da alegria que nós desfrutamos. Amém?